Ó, comecei a falar para a Luísa aqui sobre a aula 11. Então, quem que era o professor de história aí desde o sexto ano até agora? Todos os anos foi o Alberto? Beleza. Vamos lá. Não vamos comentar de pessoas que não estavam aqui, mas é só uma alusão. Ketley, Augusto, Matheus, Matias. Recordam-se que quando foi dito lá na aula de história que os navegadores saíram da Europa e chegaram aqui às Américas, certo? Qual que foi o primeiro choque que eles tiveram? Choque visual que reverbera aqui no nosso tema 11. Bingo! Então, veja, se nós pegarmos a aula 11, está lá no slide, então tem um tema assim, contato entre as culturas, contato entre as culturas. Então, esse contato, essa interação de culturas diferentes, não acontece o tempo inteiro? Pode replicar a pergunta que eu havia feito? Vamos lá. O contato entre as culturas acontece o tempo inteiro? Certo. A Luísa veio até aqui à mesa, me mostrou o livro dela, muito interessante por sinal, um belo romance, certo? E todas as dinâmicas aí. E numa única página, num simples bater, num olhar, eu vi aí que há uma interação entre a cultura espanhola e a cultura coreana. Aí eu perguntei para ela, essas culturas são diferentes? São. Essas, no romance que ela está lendo, nitidamente as culturas estão se encontrando. Então eu não vi o detalhe se é uma amada ou se é um amado, mas ambos são de culturas diferentes. Isso não acontece o tempo inteiro? Então, de repente você vai pensar, para que eu tenho aula de sociologia? Sociologia se dá o trabalho de olhar para as culturas e fazer um checklist ou até tentar compreender todo tipo de característica de determinada cultura. E o senhor, brilhantemente, quando um europeu chegou com um barquinho, a primeira coisa que ele viu é que todos os índios estavam lá nus. E aí, diferentemente do europeu. Agora, diga. Isso daí seria cultura ou ele estava atrasado no tempo? Não, é um aspecto cultural, só que assim, a cultura, e é uma ótima pergunta, a cultura, ela está correlacionada também à ambientação, ao ambiente que você vive. Então, na Europa faz frio, muito mais frio do que aqui. Então, aqui se faz muito calor. Vai na praia no Rio de Janeiro em fevereiro. Você quer andar nu. É 42 graus. Então, não, é uma coisa que chegou a esse ponto. Então, o ambiente físico, ele também influencia o tipo de comportamento que uma determinada população vai ter. Então, por isso, vou dar um exemplo. Vou puxar aqui. O nosso aspecto físico também ele se adapta à ambientação do lugar geográfico que nós estamos. E aí posso até fazer um paralelo com a aula da Bárbara. Então,
efetivamente na filosofia você não aprende que todos os seres humanos são iguais, aí você fica assim, não, mas ele é moreno, o outro é branco, o outro é assim, o outro é assado. Então, todas as nossas diferenças físicas mais gritantes, elas na verdade são adaptações ao ambiente que nós moramos ou aquilo que nós comemos. Então, o fato do seu, digamos que a África, efetivamente, é na linha do Equador, bate mais sol, certo? Tem mais produção de melanina, diferentemente de um lugar onde o sol tem menos intensidade, norte da Europa, certo? Então, essas adaptações, essas situações, moldaram até o formato físico dos seres humanos. Mas isso só externamente. Externamente. Se você colocar uma roupa, certo? Completamente diferente da do Davi, isso não quer dizer que, na essência, o DNA dos senhores são quase compatíveis e iguais. Então, esse é o ponto. Agora, essa aula 11, efetivamente, olhares de dentro e de fora das culturas, efetivamente está correlacionado. O que se adaptou de outras culturas? O que você entendeu de outras culturas? Como é que a minha cultura é formada? Então, quando a Bárbara vier aqui, você pode. Pessoas, boa tarde. Ó, objetivamente, eu teria que falar de uma revisão das últimas 4 aulas, até mesmo porque o bimestre vai acabar na semana que vem, certo? E ainda a gente não finalizou, porque, como vocês podem ter percebido aí, amadinhos não fizeram a prova paulista, aí tem a retomada, tá, 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 tá. Então, o primeiro item, e estava presente lá na aula 10, eu dei a prova escrita e acredito que deve ter caído uma questão lá da prova paulista. Então, o tema da aula não era cultura, dimensão simbólica da vida social. E aí eu pergunto aí aos senhores assim, brevemente, né? O que é algo simbólico? O que é uma dimensão simbólica de alguma coisa? Marcela, só a título de exemplo, quando a senhorita acessar o Instagram, junto com a Graziella, tem um símbolozinho lá, não tem um símbolo? Tem um símbolo? Então, esse símbolo do Instagram remete a qual comportamento seu? O símbolo precisamente do Instagram remete vocês ao quê? Pode falar mais alto, amado. Vamos, está funcionando. O senhor conversar e também você fazer uma chamada de vídeo, né? Você vê, às vezes a pessoa Sim, posta. sim. O símbolo do Instagram é marcando, então, tipo, automaticamente o que as pessoas mais fazem nele é postar, tipo, mostrar a sua vida cotidiana. Certo. Se nós mostramos a nossa vida cotidiana, eu posso nomear isso, Matias, de socializar com outros. Não é isso? Não é socializar com outros, Luísa? Se eu socializo com outros, se eu socializo com outros, então, só retomando, qual que é a disciplina aqui? Sociologia. Então, qual é o objeto de investigação da sociologia? As interações humanas, certo? Aí, voltamos. Marcelo e Graziella. O Instagram remete
ao que em relação à conduta humana? Socializar as suas lindas fotos em lugares fantásticos, ou com pessoas, ou fazendo atividades cotidianas, não é isso? E aí, Matheus, há uma validação no Instagram? Então, como é que o Instagram mede essa validação? Por curtidas. E aí, por curtidas, também nós entendemos o que é o engajamento. Então, qual é o título da nossa aula? Cultura, a dimensão simbólica da vida social. Então, parece até que o Mark Zuckerberg, que estudou em Harvard, pegou essa aula de sociologia e pensou: eu vou tornar a o simbolismo da socialização e eu vou faturar com isso. Não é isso? Então, na essência, Bruno, o que é o Instagram? Bruno, Augusto. Boa, vamos lá. Defina rede social. Agora, vamos aprofundar. Davi, conseguiu visualizar o que é uma rede? Certo? Descreva para nós, assim, para que possamos visualizar de maneira assim bem lúdica uma rede. Então, vocês podem fazer uma figura de uma rede aí nessa fileira? Dê as mãozinhas uns para os outros. Olha que coisa linda. Jovens, bonitos, saudáveis, todos. Olha. Ciranda, cirandrinha, vamos todos. Pega na mão do Matias aqui, amada, por favor. Obrigado. O Alexandre está no último sono. Certo? Isso não é uma rede? Os senhores lembram do episódio do Chaves, que ele toma um choque? E aí a gente vai colocar aqui o Amado como Chaves? Você toma o choque primeiro. Por isso que a gente agora Bateram nele, nessa criança ontem? Bateram nele? Bateram, né? Então, vamos lá. Rede social. Se o senhor está interligado com o Matias, você postou. Ele está na mesma rede que o senhor. Obrigado, pessoas. Matheus, o senhor conseguiu visualizar? Então, vamos lá. Tá claro o que seria uma rede simbólica da vida social? Então, o que remete ao título apenas da aula. O professor só está no título da aula. Porque se você remeter o significado de cultura, cultura significa cultivar. Cultivar significa aumentar, compartilhar, certo? Não é isso? Beleza, se tiver milhares de curtidas, significou o quê, Kathleen? Se sua foto teve milhares de curtidas, qual o significado que tem? E uns compartilharam com os outros, porque eu só curti porque ele curtiu, porque ela curtiu e a coisa vai crescendo. Então não é compartilhar, espalhar. Então, tudo isso para te explicar o que é cultura. Você começou com uma ação aqui e isso vai aumentando, vai multiplicando e replicando. Então, senhores,
Até aqui, essa aula 10 está clara? Beleza.